Você é um programador ou um estudante de programação que tem medo do futuro da nossa área estar ameaçado pelas IAs, esse vídeo aqui é para você. Uma das partes do meu trabalho como produtor de conteúdo e professor de programação é conversar com os iniciantes da área. E nos últimos meses, a maioria deles vem me apresentando o mesmo medo: inteligência artificial. Será que vale a pena começar na programação mesmo com as IAs avançando tão rápido? E eu não tenho outra resposta a não ser dizer que vale. Quando falamos de IA, existem dois tipos de pessoas: as negacionistas, que odeiam tudo sobre IA, e as otimistas demais, que aceitam cegamente tudo que a IA traz como resposta. E o principal argumento para a maioria das pessoas é que nós estamos nos tornando dependentes das IAs. E por mais que isso tenha um fundo de verdade, a gente tem que avaliar o contexto. Se você está no mercado de programação há alguns anos como eu, você sabe que os programadores sempre utilizaram fontes de consulta, como Google, Stack Overflow, GitHub, e eu nunca vi ninguém argumentando sobre os perigos de ficar dependente do Google. Só que agora, com as IAs, isso se tornou um problema. E para mim, a grande questão das IAs não é a dependência, mas a cegueira em relação às respostas. Elas foram programadas para concordar com tudo que nós falamos para elas. Então, no caso da programação, por exemplo, é muito comum elas trazerem duplicidade de código. Então, você envia um prompt e, como resposta, ela traz uma função que já existe no código com outro nome. E aí você faz uma avaliação rápida, questiona, e a resposta que ela traz para você é sempre a mesma: verdade, você está certo, vou consertar, como se ela não tivesse visto. Só que isso não é verdade, ela é um computador, nada passa batido. Mas como ela não pode discordar de você, ela acaba cometendo esses erros básicos, às vezes por programação, às vezes por excesso de concordância. O segundo ponto mais importante para falarmos sobre as IAs é que elas não dão conta de projetos grandes. Elas são ótimas para fazer um miojo, mas elas não dão conta de gerenciar um restaurante. Se você já tentou usar elas para fazer coisas realmente grandes, você já percebeu isso. Ela é ótima para criar um código simples, isolado, mas quando ela tem que transformar essa peça de quebra-cabeça e colocar ela num quadro maior, ela simplesmente não consegue e você passa muita raiva. E esse é o principal ponto onde os programadores não devem ter medo. A inteligência artificial, ela veio para acrescentar, ela veio para acelerar, ela veio para escalar, ela não veio para tomar o seu lugar. As pessoas que acham que a IA vai tomar o lugar do programador são aquelas que não entendem o que o programador faz. Elas acham que ser programador, elas acham que programar é ficar escrevendo um monte de linha colorida numa tela preta. Não é assim que funciona. Seria equivalente a você dizer que a função de um escritor é ficar rabiscando frases em uma página. E não é. O trabalho dele vai muito além disso. O trabalho dele é pensar na história, é pensar nos personagens, é pensar no enredo, começo, meio, fim. E esse também é o trabalho do programador. É pensar no projeto, entender o problema, mapear soluções, sustentar decisões dentro do projeto. Esse é o trabalho de um programador. Então, pensa numa empresa, por exemplo, que precisa de uma automação. O trabalho do programador não é ir lá e escrever uma automação. Isso aí a inteligência artificial de fato já faz. Só que para a inteligência artificial fazer isso, você tem que saber pedir para ela fazer isso. E, pô, muitas vezes as pessoas argumentam assim: ah, Léo, mas é só uma pessoa que nunca programou na vida explicar o que ela quer e a inteligência artificial faz. E, cara, teoricamente, no papel, isso é muito bonito. Só que na prática, não é assim que funciona. A inteligência artificial, como eu disse, ela é ótima para desenvolver códigos isolados, mas, cara, quando dá um problema, geralmente é muito difícil você consertar se você não tem os conhecimentos básicos de programação. Então, o trabalho do programador daqui para frente não vai ser mais ficar escrevendo código, definitivamente não vai. Os programadores mais ativos no mercado que eu vejo, cara, 90, 95% dos códigos deles são gerados por IA. Só não é 100% dos códigos, porque muitas vezes eles têm que consertar manualmente. E aí não adianta pedir para a IA consertar, porque são dois trabalhos. Então eu posso ir lá e consertar, ou eu posso passar o comando para ela consertar, talvez ela erre, então muitas vezes eles vão lá e consertam na mão. Então 95% dos códigos brutos são feitos através da inteligência artificial e os outros 5% eles fazem ali consertando na mão. E essa é a nova realidade e isso não é um problema, tá? Isso não é um problema. Desde que
você se posicione como um novo tipo de programador. Que você se posicione como um programador arquiteto de software e não apenas um operário de linhas de código. O programador arquiteto de software é todo aquele que sabe entender o contexto geral. Então, vou dar o exemplo da automação. Bom, o que eu preciso nessa automação? O que precisa ser feito? Qual é o processo que eu vou automatizar? O programador ele precisa entender isso. Então, cara, qual é a primeira etapa? Qual é a segunda etapa? Qual é a terceira etapa? Qual é a quarta etapa? E aí você vai mapear todo o problema. A partir do momento que você mapeou tudo o que precisa ser feito, você vai para a segunda etapa, que é a etapa de soluções. Ou seja, qual é a melhor solução para essa primeira etapa? Qual é a melhor solução para essa segunda etapa? E quando eu falo solução, eu estou falando de bibliotecas, eu estou falando de funções. Muitas vezes, a melhor biblioteca para você fazer uma parte é uma biblioteca de automação de mouse e teclado. Só que para você fazer a outra parte, é uma biblioteca de automação web. E aí, se você tentar fazer um projeto que mistura automação web com automação de mouse e teclado, não significa que vai dar errado. É possível ser feito, mas é muito mais complexo, entende? Adiciona uma camada de dificuldade muito maior. E o programador, ele precisa saber tomar essa decisão. Ele precisa saber mapear os trade-offs, né, os prós, os contras. Então, cara, se eu tomar essa decisão aqui, quais são os prós? Quais são os contras? Essa outra decisão aqui, que muitas vezes é um pouco mais trabalhosa, mas tem prós melhores e contras mais a menos, entende? Então, muitas vezes a decisão mais fácil tem contras muito grandes e não tem tantas vantagens. A decisão mais complexa, muitas vezes tem um pouco mais de prós e um pouco menos de contras. E o programador atual, ele precisa saber fazer isso. Não é só criar uma classe, não é só criar uma função. Obviamente você precisa saber estudar essas coisas, porque se você não sabe o que pode ser feito, você não vai saber utilizar a inteligência artificial, tá? Isso é uma verdade. Se você não sabe quais são as melhores bibliotecas, quais são as melhores funções, quais são as melhores técnicas de escrita, esquece, a inteligência artificial não salva programador burro. Tá? Inteligência artificial não salva programador burro. Então, se você não é um cara estudioso, se você não sabe como fazer aquilo sem a inteligência artificial, ela muito provavelmente ela não vai te ajudar, porque, como eu disse, ela é feita para concordar com você. E se você não sabe as possibilidades, ela não tem como concordar com essas possibilidades, entende? Ela não vai tirar informações que discordem muito do que você está falando. Então, se você traz uma linha de raciocínio muito básica, ela vai buscar concordar com você, porque muitas vezes a linha de raciocínio correta, ela vai de confronto com a sua, e ela não vai confrontar você. Então, você precisa saber, você precisa estudar, você precisa conhecer as bibliotecas, você precisa conhecer as técnicas de escrita, você precisa entender de otimização, de boas práticas, você precisa entender de tudo isso, porque se você não entender, a inteligência artificial não vai te salvar, tá? Esquece, ela não vai te salvar. E é por isso que eu estou mudando tanto a metodologia do Python Pro. Durante muito tempo, o Python Pro ele foi um curso de Python, onde eu te ensinava tudo para ser um programador. Cara, todos os fundamentos, especializações, bibliotecas. Só que depois que a inteligência artificial chegou, eu comecei a mudar um pouco a metodologia do Pro. Todas essas outras aulas ainda estão lá, porque, como eu disse, você precisa saber. Você precisa saber criar uma classe, você precisa entender de orientação a objetos, você precisa saber sobre expressões regulares, porque se você não souber, a IA não vai salvar você. Mas eu mudei a metodologia para que os alunos que entrassem lá entendessem isso e se tornassem esse arquiteto de software. Então hoje eu estou adicionando aulas lá dentro sobre isso, sobre interpretação de problemas, sobre mapear soluções. Então eu vou te ensinar, cara, como que você mapeia as melhores soluções para um problema. Então ao longo da aula, por exemplo, a gente vai pegar um problemão e a gente vai bater nele. Então, ó, primeiro passo, vamos quebrar ele em etapas. Beleza, quebramos em etapas, entendemos os problemas? Beleza. Qual é a melhor solução para etapa 1? Qual é a melhor solução para etapa 2? E a gente vai fazendo tudo isso ao longo das aulas. E aí, depois que a gente definiu tudo isso, aí a gente pega a inteligência artificial e usa para desenvolver o código. Mas isso não te prejudica, porque você já entendeu todo o processo, você entendeu o problema, você entendeu as soluções. Você está usando a inteligência artificial apenas para escrever o código mais rápido. E aí, fica tudo muito mais fácil, tá certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. É um vídeo para ajudar todo mundo que está com esse medo. Eu vejo que esse é um medo muito crescente, principalmente nos iniciantes. E é um medo real. Eu não estou falando que você está errado, tá? É um medo real.
Porque você pensar que você vai investir 4, 5, 6 anos da sua vida, muitas vezes numa faculdade, fazendo um curso para construir uma carreira, e daqui a 5 anos talvez essa carreira não exista, de fato assusta, de fato você está pensando na sua vida, né? Não tem como dizer que você está errado porque você está pensando na sua vida, você está pensando no seu futuro, mas fica tranquilo. Se você se posicionar do jeito certo, se você aprender a se tornar um programador, arquiteto de software, que entende todo o processo, como eu disse aqui, você vai se dar muito bem na programação nos próximos anos, tá certo? Então, sem mais, eu fico por aqui. E se você tem interesse em aprender essa nova metodologia que eu estou trazendo dentro do Python Pro, confere o primeiro link aqui na descrição, tá certo? Até a próxima.